Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de pesquisa mercadológica. Sou a professora Emília, formada em administração, com mestrado também na área de administração. Então, teremos aí, a nossa aula de hoje, ok? Falando aí, um pouco mais sobre pesquisa mercadológica. E antes de falar, então, sobre métodos e técnicas, vamos relembrar o que nós vimos durante as duas aulas anteriores, né? E aí, vocês se lembram? Então, só recordando rapidinho, na primeira aula falamos aí das principais etapas de um processo de pesquisa, falamos aí também, então, dos três tipos de métodos de pesquisa, falamos de pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa e também, na segunda aula, falamos dos principais erros de pesquisa mercadológica. Falamos ainda sobre amostra não probabilística e amostragem probabilística. E também, falamos aí das escalas utilizadas, as principais escalas utilizadas nos questionários e que dará, então, suporte à nossa aula de hoje. Então, vamos ali ao quadro para falar rapidamente do resumo da aula de hoje e as principais competências da nossa aula de hoje. Então, qual a competência da unidade de ensino? O aluno aprenderá a elaborar um planejamento da pesquisa mercadológica, prevendo a melhor maneira de tabular os dados obtidos na pesquisa, analisando-os e comunicando devidamente os resultados da pesquisa por meio de apresentações de relatórios que demonstrem como os objetivos da pesquisa foram alcançados. Então, explicando um pouco mais a respeito da nossa aula de hoje, pessoal, Então, será a nossa aula de hoje? A gente precisa novamente retomar os conceitos da primeira aula que nós tivemos. Então, bem no início da primeira aula, falamos das 5 principais etapas do processo de pesquisa. E, então, hoje, eu diria assim que seria um panorâmico, então, de todo esse processo, de todas as atividades. Nas duas aulas anteriores, falamos bastante da questão do método, técnica, dos tipos de pesquisa, quer dizer, a parte do projeto, do plano de pesquisa, principalmente a questão da amostragem. Então, hoje a gente fala novamente da primeira etapa, da execução, da análise dos resultados, da tabulação e principalmente depois sobre a apresentação. Então, como eu falei para vocês, a gente vai fazer então, todo um trajeto, então, da prática de pesquisa, tá? Então, possivelmente aí vocês já estão, sabendo aí a metodologia. Hoje, o conceito, então, a aula, ela é muito mais prática nesse sentido, tá? A gente vai trabalhar com poucos conceitos, então, possivelmente, vocês gostarão da aula de hoje. Então, voltando ali ao quadro, convite ao estudo, Então, o que vocês verão nesta unidade? E o convite ao estudo consiste em conhecer e aplicar os métodos para a elaboração de um plano de pesquisa mercadológica para aprimorar os conhecimentos sobre os métodos e as técnicas de pesquisa de marketing. Então, traduzindo novamente, então, aquilo que eu falei para vocês, a gente vai fazer um panorâmico, então, do todo, da prática da pesquisa mercadológica, ok? Então, novamente, seguindo ao quadro, tá? E aí a gente vê, então, quais são os conhecimentos prévios que vocês terão que ter para a nossa aula de hoje. Estamos na metodologia KLS, então, está dividida em 4 sessões. E as 4 sessões aqui, a primeira, ela está relacionada a realizar a problematização de uma pesquisa, definindo os objetivos, elaborando seu cronograma
e o seu orçamento. Aquilo que eu falei para vocês. Então, primeira etapa de todo o processo de pesquisa. A gente vai aprofundar, então, nesta primeira etapa. Segundo, definir o procedimento de tabulação dos dados que fará parte do produto procedimento, do plano de pesquisa. Ou seja, a gente vai falar, então, das principais maneiras de tabulação de dados. Na hora ali de fazer análise, né? Então, antes eu preciso tabular os dados. Seguinte a isso, analisar os resultados da pesquisa e será aqui que você desenvolverá o produto previsão de análise dos dados, que serão levantados, né? Quer dizer, então, verificar quais são os principais resultados dessa pesquisa, então, colher os frutos da nossa pesquisa. E por último, então, vem a parte da apresentação. Realizar a apresentação dos resultados de pesquisa, considerando os possíveis formatos e estruturas das apresentações, como, por exemplo, criar o relatório de pesquisa e a apresentação oral ou eletrônica, ou seja, né, então, terminada, né, concluída a pesquisa, então, fazer uma breve apresentação, não só apresentação, mas criar um relatório, né, então, bonito para apresentar aos gestores. E aí a gente finaliza, então, percebam vocês que a gente percorre, então, todas as partes, todas as fases de uma pesquisa mercadológica, ok? Então, estamos aí na metodologia KLS, então, para isso, né, a gente precisa de uma situação geradora de aprendizagem. Então, nós vimos aí várias situações e nesta aula também, lógico, né, então, teremos aí a nossa situação. Vamos ao quadro? Qual é a nossa situação ou, né, a empresa, né, então, que irá nos contratar? Então, hoje nós teremos a empresa Beleza Pura. A Beleza Pura está pensando em entrar no mercado de shampoos destinado a cães e gatos. E, no entanto, ela precisa aplicar uma pesquisa para levantar os dados desse mercado e definir a sua linha de produtos. Então, elaborar o planejamento de uma pesquisa mercadológica visando levantar informações sobre mercados de cães e gatos, tá? Comentando um pouquinho, então, a respeito dessa situação geradora de aprendizagem. Pessoal, então, temos aí mais uma outra, né, uma nova situação que acontece no mercado e vocês aí estão convidados, então, a resolver essas atividades. Então, a empresa Beleza Pura, ela é, então, uma empresa que atua no mercado de pets. E, logicamente, vocês leram aí o conteúdo, o material da aula, né? Então, já verificaram que hoje o mercado de pets, né, então, está em crescente ascensão, tá? Quer dizer, quem não gosta do seu cachorrinho, do seu gato, né, ou do seu bichinho de estimação? Então, logicamente, a partir do momento que existe aí um grande mercado, e aí no livro ele consta aí alguns dados interessantes, o Brasil, ele é o segundo, né, maior mercado do mundo em relação a esse mercado. Ainda, né, em termos de consumo, então, ele é o terceiro em faturamento. Então, logicamente, né, então, pensando nisso, a Beleza Pura, ela quer, né, aproveitar essa oportunidade de mercado e, por isso, ela propõe fazer várias pesquisas mercadológicas. E você, então, né, a gente vai conferir a sua resposta com a possível resposta durante a nossa aula de hoje, ok? Vamos ali à situação geradora, a situação, problema número 1. E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema?
Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. E aí, pessoal, preparados então para a nossa primeira situação? Então, vamos ali, vamos ao quadro e a nossa primeira situação, aonde a empresa Beleza Pura, ela propõe uma nova situação. Então, a primeira proposta da Beleza Pura é exatamente identificar um problema de pesquisa, seguida pela proposição dos objetivos que deverão ser alcançados para levantar os dados necessários. Então, né, pessoal, vamos lembrar da nossa situação geradora de problema? O que a Beleza Pura, ela precisa? Qual situação que ela vivencia neste momento? Ela quer, então, entrar no mercado de shampoos para cães e gatos. Então, vocês leram já a atividade, e a atividade, né, então, propõe exatamente isso. Para isso, então, o primeiro passo, vamos ali recordar, né, as etapas, as principais etapas de um processo de pesquisa. Qual que é a primeira grande etapa de um processo de pesquisa? Então, vocês lembram na nossa primeira aula que é exatamente, então, definir os objetivos e problema de pesquisa. Então, o objetivo e o problema, ele serve justamente para direcionar a metodologia, direcionar técnica de amostragem e toda, né, então, todas as fases, elas estarão, então, relacionadas com o objetivo e problema de pesquisa. Então, seguinte a isso, teremos ali como resolvê-las ao quadro. Então, antes mesmo de fazer um projeto de pesquisa, eu preciso definir qual o possível problema e o objetivo relacionado à minha situação. Somado a isso, pessoal, tá? Vocês leram ali no material, né? Então, nessa fase inicial, é importante ainda que o pesquisador, ele elabore, então, o cronograma e o orçamento de pesquisa, tá? Então, para um bom planejamento, realizar o orçamento e o cronograma de pesquisa. Então, é o primeiro passo, né? Então, qual situação estamos vivenciando? Eu preciso descobrir o mercado, se existe mercado ainda, né? Então, para poder lançar um novo produto de shampoos para cães e gatos. Então, quais os possíveis, né? Então, situações que a gente precisa verificar, né? Então, verificar concorrente, verificar os produtos disponíveis, né? Verificar o preço, né? Então, várias situações serão verificadas nessa pesquisa. Então, indo ali ao quadro, já teremos ali possíveis problemas de pesquisa, tá, pessoal? Então, eu sempre digo aqui, pessoal, que eu coloco aqui, diria assim, uma forma, tá, de resolução. Possivelmente, vocês que fizeram, né, a atividade, vocês poderão também, né, criar outras situações que estejam relacionadas com a situação geradora de aprendizagem. Então, o problema que eu propus aqui, o problema de pesquisa, é exatamente qual é a situação atual do mercado de shampoos para cães e gatos. E aí, tá, pessoal, algumas características, né, o que eu preciso saber de um problema de pesquisa, tá? Então, toda vez que eu for iniciar uma pesquisa, eu preciso começar com um problema de pesquisa. Esse problema, ele sempre vem em forma de ponto de interrogação, quer dizer, vem em forma de questionamento, ok? E percebam vocês,
tá? Que esse questionamento, né, então ele é muito útil no sentido de que, né? Então, para poder tanto montar um questionário ou verificar as respostas, né, a análise dos resultados, eu preciso, logicamente, responder aquele problema de pesquisa que inicialmente acabei de montar. Então, percebam quanto é útil a pergunta em forma de interrogação. É ele que vai direcionar, então, todo o, né, processo, como eu falei para vocês, e principalmente os resultados da minha pesquisa. Já o objetivo, vamos ali novamente ao quadro, ele está relacionado com o problema, tá? Então percebam aqui, olhando ao quadro, que eles são bem parecidos. Só que a proposição aqui da frase, ela vem em forma de afirmativa, tá? E, então, o meu objetivo geral, ele ficou assim, levantar informações atuais sobre o mercado de shampoo para cães e gatos. Então, é o meu objetivo geral que vai guiar, né, também, tanto na montagem do questionário, tanto na análise dos resultados. E o objetivo, ele serve justamente para guiar e também, né, para apresentar os meus objetivos específicos. E o que vem a ser esses objetivos específicos, tá? Então, explicando para vocês, tá? Para conseguir atingir esse objetivo de pesquisa, eu preciso realizar várias atividades. Então, objetivo específico nada mais é do que, né? Quais são as atividades que eu preciso realizar para atingir o meu objetivo geral? Então, dessa forma, vocês verifiquem aqui que o meu objetivo específico é identificar o tamanho de mercado de shampoo para cães e gatos. Quer dizer, isso, né, faz com que eu consiga atingir o objetivo geral. Investigar quais são os principais fabricantes dessa linha de produtos, né? Descobrir o atributo dos produtos existentes e o preço de cada marca. Pesquisar quais são os pontos de vendas mais apropriados para vender esse produto. Então, né, percebam vocês que todas essas atividades, elas estão relacionadas, então, com o meu objetivo geral. Algumas coisas que vocês precisarão saber, né, a respeito dos problemas e objetivos de pesquisa, pessoal, tá? O problema que eu crio, ele tem que ser bem objetivo e claro, até porque se você cria, né, e terão várias pessoas ali ajudando, auxiliando nessa pesquisa, então tanto o problema quanto o objetivo, eles têm que ser objetivos e claros, né? Então, no sentido de que eu consiga entender aonde o pesquisador ele quer chegar, né? Então, essa objetividade ela é muito importante, principalmente para o direcionamento da pesquisa, ok? Uma outra questão, né? E aí, né? Não viajar, né? Não viajar é um termo popular, mas o problema ou objetivo de pesquisa, ele sempre tem que ser, né, uma meta alcançável, né? Então, os pés no chão nesse sentido, porque eu quero descobrir, né, de repente, como funciona o universo. Ok, né, é um problema de pesquisa, mas será que isso é viável, né? Então, claro, né, eu estou colocando uma suposição bem hipotética, mas, né, então, dentro das condições que a empresa consegue, né, e dentro da viabilidade lógica, ok? E vamos ali fazer o nosso cronograma e dentro desse modelo aqui, pessoal, observem que a própria atividade, ela fala que toda pesquisa ela tem que ser realizada no prazo de 70 dias. Por que é importante você criar um cronograma? Então, justamente para a sua organização. Percebam vocês que todas as atividades importantes, né, toda parte do processo de pesquisa, ela está aqui,
né? Então, o pesquisador ele tem que, né, então imaginar quantos dias leva cada uma das etapas e fazer um cronograma justamente para se organizar. E aqui, primeiramente, tá até explicando aqui, eu coloquei 10 dias, justamente por quê? Porque o quadro aqui, se eu colocar 5 dias, vai ficar bastante desorganizado, tá? Mas colocando aqui, né? Por exemplo, elaboração do instrumento de pesquisa vai levar 10 dias, ok? Revisão e validação do instrumento, tá? Então aqui leva 5 dias. Levantamento de dados, 15 dias, tá? Então faço aqui um cronograma, tabulação dos dados, 20 dias. Ok? E a elaboração do relatório e apresentação. Então, aqui dentro do meu cronograma, eu coloquei que levaria 25 dias. Somado tudo isso, né? Então, esse resultado, ele gera 70 dias, tá? Verificando aí, né, esse desenho, cronograma, né? Então, até parece fácil, né? Mas percebam vocês, né? Então, vocês que trabalham principalmente com projetos, então o cronograma ele é importante e principalmente, né, na prática a gente sabe que o tempo ele é muito curto, então cabe aí o pesquisador se organizar, verificar se a cada etapa ele consegue realmente cumprir, né? Então, para cumprir os 70 dias, que não é um tempo lá, né? Então, para pesquisa eu diria que é um tempo bastante curto. Ok? Então, uma outra etapa que a gente precisa ver inicialmente ainda é o orçamento. E seguindo ali ao quadro, eu montei também, né, um exemplo de orçamento. Aqui o orçamento que eu montei é justamente na parte de levantamento de dados ou na parte de execução. E a própria atividade, ela colocou, né, então, que essa parte, ela vai levar 15 dias, tá? Então, vamos fazer um orçamento em cima disso. O que consiste a pesquisa, pessoal, né? Então, vocês viram no material que eu preciso pesquisar 25 lojas, isso na capital, para poder realizar a pesquisa, e 25 lojas no interior do estado, tá? Na capital, isso, né, então, serão 2 pessoas contratadas para fazer o levantamento de dados e o levantamento de informação na capital, ela será feito, então, tá, através da entrevista pessoal. Já no interior, né, então, a própria pesquisa, próprio material, ele fala, né, então, que é realizada através de telefone, justamente, então, né, para ter economia na questão de locomoção, tá? Então, verificando aqui, quanto vai custar isso aí. Locomoção por entrevistado, né? Então, o cálculo unitário é 20, ok? E a quantidade aqui, né? Então, corresponde aí às 25 lojas da capital. Então, isso aí vai dar R$500. Ligação por entrevista, né? Então, quer dizer, as 25 lojas eu vou fazer a ligação, tá? E o custo disso, por cada loja, ele vai custar R$12. Ou seja, 12 multiplicado por 25, isso vai custar R$300. Agora, né? Qual o custo que eu vou ter com relação às 2 pessoas contratadas? A alimentação por dia são... Por dia, cada funcionário vai custar R$35. 30 aqui, porque são 2 pessoas, ok? Então, isso vai custar R$1.050.
Então, quanto que eu pago por dia, né? Então, freelancer por dia, vou pagar R$50, então, são 2 pessoas, 15 dias, isso multiplicado por 30, vai dar R$1.500. Então, o orçamento que eu tenho aqui é de R$3.350. E aí, né, explicando um pouco mais, qual a importância, então, de eu fazer esse orçamento? Então, o orçamento ele é importante principalmente, né, então, para a gente ter uma previsão. Até porque, nesse sentido, né, quer dizer, a empresa muitas vezes vai falar assim, vamos fazer pesquisa, né, quer dizer, começa ali, toda ali, e, né, começa a execução e se faltar verba, como é que faz? Né? Então, é importante fazer um orçamento prévio junto com o cronograma, todas as questões de viabilidade, tanto, né, na questão de dinheiro, quanto a questão do tempo, ok? Então, espero que vocês tenham entendido a primeira parte. Então, a gente resolveu a parte de problema, objetivo, preciso do cronograma e depois orçamento, ok? Então, vamos ali a nossa situação, problema número 2. Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas, ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. E aí, pessoal, então, vamos ali para a nossa segunda situação, situação problema, e agora a gente vai tratar a questão da tabulação, né? Quer dizer, eu coletei os dados, então a gente vai trabalhar com tabulação. O que é tabulação? Tabulação é a contagem, né? Então, quantas pessoas responderam, em qual porcentagem, se for uma pesquisa quantitativa, né? Em quantos por cento isso vai gerar, né, então, o resultado, então, transformar os dados em resultado numérico. Vamos ali ao quadro, a situação problema? Então, a segunda situação problema, a empresa, ela quer que elabore um plano que contenha a previsão de tabulação do instrumento de pesquisa, considerando as perguntas que deverão ser respondidas para atingir os objetivos de pesquisa da empresa Beleza Pura, tá? E aí, né, então, o que a Beleza Pura, ela quer, né? E aí vocês viram ali que ela quer uma previsão, né, então, da tabulação. Para que serve essa previsão, pessoal? Então, é uma questão também, novamente, de planejamento e organização, tá? Então, a gente vai também com isso explicar, né, as principais formas de tabulação, mas essa previsão ela serve, né? Que tipo de perguntas eu preciso montar dentro do meu questionário, ok? Na aula passada a gente falou, né, da escolha das escalas, né? Então, referente à estrutura, que tipo de estrutura de pergunta a gente vai utilizar. Mas nessa fase a gente vai ter, né, então, que verificar a qualidade das perguntas, que tipo de pergunta ela é necessária justamente para gerar os resultados, né, então, que eu quero atingir, tá? Então, a atividade novamente, né, ela deu ali várias perguntas para atingir o meu problema de pesquisa. Então, ali o quadro, eu tenho alguns ali, né, então o próprio livro, o material, ele já dispõe isso aí para vocês. Então, algumas perguntas que podem ser colocadas dentro do meu questionário. Quais são as lojas que vendem shampoo para cães e gatos? Quais marcas desses produtos são vendidas? Quais são as melhores e piores marcas desse segmento? Qual a marca mais vendida? Quais são os preços? Quantas unidades de frasco de shampoo são vendidas por mês? Né? Então, temos aí algumas perguntas possíveis para poder cumprir, né, ou
ter os resultados de pesquisa necessários. Então, nesse momento, quando eu faço ali, né, antes de montar o questionário e deixar ele pronto, eu faço uma série de questões possíveis, né, para o meu questionário. E aí, essa projeção que a atividade ela pede, ela vem justamente para perceber, né, as respostas que eu vou coletar. Será que elas, né, então, elas vão responder a todos os problemas que eu preciso resolver dentro da minha pesquisa de mercado, né? Quer dizer, aí sim, a partir do momento que eu tenho as perguntas, aí eu escolho o tipo da escala, né? Então, escala nominal, escala ordinal, né? Múltipla escolha e assim por diante, daquelas que a gente viu na aula passada. Então, para nossa resolução, nós teremos ali no quadro já, tá? E a atividade, ela fala assim, que a melhor maneira para tabular os dados é montar uma tabela com as respostas dadas pelos participantes de uma pesquisa e, a partir dela, inserir os dados em seus respectivos campos. A construção da tabela dependerá do tipo de pergunta e das possibilidades de resposta disponível nessa pergunta, tá, pessoal? Então, é aquilo que eu falei, vamos fazer uma projeção das possíveis perguntas e possíveis respostas, né? Então, para poder visualizar, então, o que a minha pesquisa ela vai conseguir, né? Então, até onde a minha pesquisa ela vai conseguir resultar, tá? E seguinte a isso, então, a gente vai falar das principais formas de tabulação. Então, vamos ali ao quadro. Teremos ali, vocês viram no material que, né, então existem várias formas de tabulação. A tabulação, pessoal, depende, logicamente, da estrutura de pergunta. Então, temos aqui tabulação simples, tabulação de respostas múltiplas, tabulação de perguntas encadeadas e tabulação de perguntas abertas. E aí eu já acrescentei isso aqui eu acrescentei agora, tá, pessoal? Possivelmente isso no slide de vocês não tem, mas é justamente já para eu adiantar para poder explicar para vocês cada uma dessas tabulações. Então, o que é tabulação? Né? Então, tabulação, eu tive ali, montei vários questionários, apliquei, então, eu preciso, então, verificar, né, a frequência, por exemplo, de cada resposta. Então, o que é uma tabulação simples? Tá, pessoal? Tabulação simples é quando eu tenho uma pergunta aonde as pessoas marcam apenas uma opção. Então, eu tenho aqui as 4 opções, laranja, abacate, maçã e abacaxi. E quando eu coloco qual a fruta de sua preferência, marque apenas uma, tá? Isso com 100 entrevistas, né? Então, ou seja, eu entrevisto 100 pessoas com a pergunta, qual a fruta de sua preferência? Nesse momento, né, dentro da tabulação simples, o que vai acontecer, tá? Entre 100 entrevistas, faz de conta que 50 vão me responder laranja, tá? 20 me respondem abacate, 10 maçã e 20 abacaxi. Então, percebam vocês que a soma disso aqui vai dar 100, ok? Já que foram 100 entrevistados e cada um tem que assinalar apenas uma opção. Então, né, como que eu gero, então, os resultados estatísticos, pessoal? Ou seja, entre 100 pessoas, 50% me responderam laranja, 20% responderam abacate e assim por diante, tá? A tabulação simples funciona dessa maneira. Agora, tabulação de respostas múltiplas. Lembrem, pessoas, escala múltipla, né? Quer dizer, eu posso assinalar mais de uma opção. Então, eu vou mudar a minha pergunta, né? Marque X, né, na fruta de sua preferência. Pode marcar mais que uma. Faço novamente
sem entrevistas, ok? E vou colocar aqui uma suposta, né? Então, um número para poder exemplificar. Daí, 90 me responderam laranja, 30 responderam abacate, 30 responderam maçã e 30 responderam abacaxi. Somado a isso, pessoal, 90, 30, 30, 30, tá? Isso aqui vai dar 180, desculpa, estou marcando errado. 180, ok? Tá? Agora, né? Professora, mas espera aí, né? Eram 100 entrevistas e eu tive 180 respostas. Como que eu vou calcular a porcentagem? Né? Então, nesse sentido, tá? 180, ele vai significar 100%, tá? Ok? Então, 90 de 180 a 100%, aqui vai dar 50%. 30, aonde 180 a 100%, isso vai dar 16,6%, ou seja, aqui repete essa mesma numeração. E assim funciona a tabulação de respostas múltiplas. Tabulação de perguntas encadeadas. Lembrem, né, então, da escala encadeada. Então, aqui novamente utilizo mesma, né, então, as opções. E eu coloco aqui uma pergunta. Você gosta de fruta? Aí, resposta sim e não, ok? Só que, né, entre 100 entrevistas, 50 responderam que sim, ok? E aí, a pergunta encadeada. Se é sim, marque, então, né, na fruta de sua preferência, tá? Então, nessa situação, tá? Então, eu preciso considerar 50 como 100%, ok? Se aqui na laranja eu tive 20 e aqui os outros 10 respondentes, tudo isso vai dar 50 respostas. Então, 20 aqui vai dar 40%, aqui vai dar 20% e assim por diante. Então, funciona assim a tabulação de perguntas encadeadas. E por último, tá, eu coloquei apenas a tabulação, as mais importantes, tá, pessoal, porque não tenho tempo. Tabulação de perguntas abertas. Como que funciona a tabulação de perguntas abertas, né? Eis uma dúvida, talvez aí, eu não sei se foi nessa aula, mas algumas pessoas já vêm questionando, né? Como que eu faço a tabulação de perguntas abertas? Então, nessa situação eu tenho duas situações. A primeira, aonde, eu não sei se vocês lembram na aula passada, quando eu pergunto qual a forma de pagamento, né, que você utiliza, e eu deixo em aberto, né? Existem muitas opções de formas de pagamento? Não, tá? Então, nesse sentido, eu falo que ela é quantitativa. Por quê? Possivelmente as respostas serão objetivas, né? E todas parecidas. Vai mudar uma ou outra onde eu consigo quantificar, tá? Ok? Então, faço uma tabulação simples. Agora, né? Naquela situação aonde, por exemplo, por que você gosta da marca X? Né? E aí vem aquelas respostas mais subjetivas, né? E aí muitos vão responder, eu gosto por causa do conforto, porque é bonita, porque é elegante, né? Quer dizer, como que eu consigo tabular, então, nesse sentido? Então, tá, pessoal, eu falo que utilizo categorias. O que são categorias? Então, alguns adjetivos eu percebo que elas são parecidas, né? Então, quando eu coloco assim, por exemplo, por que você usa a marca X? Porque é bonita, porque é elegante, né? Quer dizer, está relacionada à aparência. Então, vou criar uma categoria aparência, por exemplo. Agora, as pessoas podem ter outras respostas, né? Então, relacionada a preço, porque
é mais barato porque, né, então ele tem um preço, uma forma de pagamento adequado, quer dizer, então cria uma outra categoria, então através disso que eu faço então a tabulação. Percebo, né, então o que eu preciso, quais são os adjetivos ou categoria que são importantes então para o resultado da minha pesquisa. Claro, logicamente, dentro da pesquisa qualitativa, pessoal, então, eu falo que quem faz, geralmente, são pessoas especialistas, tá? Já com bastante experiência, até porque não é fácil, né? Diferente da pesquisa quantitativa que a gente vê, que é, né, resolvida de forma racional, já a tabulação de uma pesquisa qualitativa ela é muito subjetiva e por isso eu preciso de profissionais adequados. Mas, né, então respondendo a pergunta aberta, pesquisa qualitativa, eu crio várias categorias importantes para a resposta da minha pesquisa, ok? Então, aqui, seguinte ao quadro, teremos uma estrutura, tá? Então, é a projeção, né, então, das possíveis perguntas com, né, aqui você vê a estrutura de resposta, dos possíveis respostas, de como eu poderia imaginar, né, então, que as respostas podem vir justamente, então, para resolver a situação, problema número 2. Ok, pessoal? Tá? Então, né, já falamos aí a questão da tabulação, é importante que vocês, né, entendam aí como que funciona. Funciona, então, pelo modelo de pergunta, né, que você escolhe, que é aí o que a gente viu na aula passada. O tipo de escala vai definir também o tipo de tabulação, ok? Então, vamos seguir aí, ali para a situação, problema número 3. Agora você já resolveu com o professor 2 situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP. Pessoal, então, né, novamente aí, próprio vídeo aí que vocês viram, ele comentou, né, se vocês tiverem alguma dúvida, já vão ali, né, dispondo ali para o seu tutor, tá? Que no finalzinho da aula teremos aí um momento justamente para poder responder os questionamentos de vocês, ok? Então, agora, então percebam vocês, vimos a questão da problemática, a questão dos objetivos, métodos, técnicas, amostragem, né? Então, passo 2, a questão da amostra, definir como que a gente vai projetar a forma de pesquisa. A coleta, a execução, quer dizer, vou lá, entrevisto as pessoas, colho as informações, né? E aí nós acabamos de falar sobre a tabulação. Existem várias formas de tabular, né? E aí vimos aí alguns modelos, os principais, né, formas de tabulação. Então, agora, então chegou o momento, a partir do momento que você tem a tabulação, o que é a tabulação mesmo? Né? Então, eu já tenho algumas respostas, alguns dados da pesquisa, no sentido de, né, 20%, né, significa isso, 80% disseram sim, né, 30% preferem a cor tal. Então, né, tá na hora de fazer a análise da pesquisa, tá? Então, vamos ali a situação problema, o que a Beleza Pura, ela propõe nessa sessão. Então, agora, você deverá analisar os dados coletados pela Beleza Pura com o instrumento desenvolvido no procedimento. E, então, transformar esses dados em inteligência de mercado para facilitar a tomada de decisão dos executivos dessa empresa. Descrever as possibilidades de análise sobre o resultado nela
apresentados e, com base nisso, tecer as recomendações para os executivos. Essa análise dos resultados da pesquisa é o produto, né, desta sessão, que será chamada de previsão de análise. Então, eu falo que agora, né, está numa fase que quem faz pesquisa está numa fase gostosa, aonde? Então, eu vejo ali, né, faço análise dos dados. E a partir dos números, e aí a gente está falando de pesquisa quantitativa, né, a gente vê várias descobertas, né? Então é bem interessante isso, é bem gostoso, até porque fala assim, nossa, olha, né? Olha, deu 50% aqui, deu 30%, as pessoas pensam dessa maneira, né? Então existem vários resultados e aonde o pesquisador ele colhe isso aí e faz então as possíveis análises. Então nessa situação, o que o pesquisador ele precisa fazer, tá? Então primeiro momento, tá? Pega ali toda a tabulação, né? São 10 perguntas, então, de todas as 10 questões, eu crio ali, verifico os resultados, faço uma análise geral da pesquisa como um todo. Então, eu crio um relatório baseado, então, na pesquisa como um todo, tá? Para facilitar, já que é uma pesquisa quantitativa, eu coloco em forma de gráficos, tá? Percebam vocês que toda vez que a gente vê um resultado de pesquisa, né, então a maioria ela é apresentada em forma de gráficos ou tabelas. Como é uma pesquisa quantitativa, torna-se muito mais fácil, né, então a visualização ou a proporção dos resultados de cada pergunta, tá? Após fazer essa análise geral, também, né, logicamente, eu preciso ainda fazer então as recomendações. Então você como pesquisador, novamente, né, qual a importância do problema de pesquisa, né? Por que a gente resolveu fazer a pesquisa mesmo? Quer dizer, vamos lá, a gente volta na fase 1 e aí a pergunta diz, né, preciso verificar o potencial de mercado quanto ao shampoo, né? Então, shampoo para pets, de cães e gatos. Será que existe possibilidade de criar um novo produto, né? Quais são os principais concorrentes? Quais são os principais produtos hoje no mercado? E aí eu tenho toda uma pesquisa, né, com os resultados que vão me demonstrar isso, tá? Então, nessa fase final é importante o quê? Não só fazer uma análise geral, como eu falei para vocês, mas principalmente os pontos importantes. É viável, né, a fabricação de um novo produto é viável? Quer dizer, então, eu utilizo os números ali, né, os resultados da pesquisa, justamente para poder justificar a minha resposta. Deu 80% favorável. Ah, então, logicamente, então vamos entrar no mercado? Aí eu posso ver ainda outros resultados. Vamos ali utilizar o exemplo ali, ao quadro. Então, aqui, pessoal, é só uma tabela hipotética, né, que eu criei, tá? Então, foram entrevistados 25 lojas no interior, aí aqui as subcategorias cães e gatos, mais 25 lojas na capital também, considerando as subcategorias cães e gatos. Então, a gente verifica aqui, por exemplo, né? Então, existem 4 marcas fortes, né? Então, o que esses dados ou esses números estão revelando, tá? Então, é importante fazer, então, uma análise geral, tá? Essa tabela, por exemplo, ela pode ser criada mais à frente, dentro do seu relatório, justamente, então, para que principalmente o gestor, né, então, ele consiga perceber, né, então, o cruzamento das informações. E aí, voltando novamente à questão da tabulação, né, eu não comentei com vocês, mas possivelmente aí pode até ter perguntas ali, perguntando o que é a tabulação cruzada. A tabulação cruzada, ela funciona, né, e aí quando
faço análise dos dados, ela é muito importante. Por quê? Porque eu considero as subcategorias. Para cães, deu quanto, né? Quer dizer, eu não faço só uma análise geral, mas eu considero, né, categoria gato, categoria cães, né? Categoria interior, categoria capital. Então eu faço vários cruzamentos, né? Então justamente para poder chegar a uma comparação ou uma análise melhor dos meus resultados. Então, novamente, dentro da tabulação cruzada, né? Por exemplo, eu coloco uma outra situação. Pesquisa eleitoral, né? Eu posso tanto considerar os brasileiros, generalizar o brasileiro como um todo, mas dentro da população brasileiros, ainda considerar, né, subcategorias como mulher, universitários e várias outras, faixa etária, né? Então, tudo isso, então, serve, então, para a tabulação cruzada, ok? Então, finalizando aí, né, então, a nossa parte da situação problema número, estamos na 3, né, 3, desculpa. E aí, então, é importante, dentro da análise, então, né, por último, fazer, então, as considerações, né? Então, o que vem a ser a consideração? Então, responder, né, então, obviamente, através dos resultados, né, a possibilidade. Existe a possibilidade de entrar no mercado? Sim, não, né? Então, quais, né, as possibilidades? Quais serão os possíveis concorrentes mais fortes, né? Então, tudo isso a pesquisa revelou. E aí, pessoal, uma outra questão muito importante dentro da pesquisa mercadológica. Eu faço uma pesquisa e consigo descobrir tudo? Não, nem sempre, tá? Eu consigo descobrir tudo, tá? Então, essa primeira pesquisa, muitas vezes, ela dá índices, né? Por exemplo, nossa, a marca Au, né? Ela vende bastante ali no interior, por exemplo, tá? Uma situação hipotética. Por que disso? Quer dizer, eu posso ainda, se isso vai ser útil para poder criar o meu produto, eu posso fazer uma outra pesquisa, né? Criar um outro problema para poder aprofundar, porque isso também vai auxiliar para poder entrar no mercado de shampoo para cães e gatos, ok? Então, encerro aqui, né, a situação problema número 3, espero que vocês tenham entendido e vamos ali à situação problema número 4. Até agora vimos 3 situações problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você tá vendo que a pré-aula é a chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! E aí você, pesquisador, já fez a pesquisa, né? Então, fez a análise, então chegou o momento, né? Então, o momento final. Então, seguindo ali as 5 etapas. Qual que é a última etapa? Então, está justamente em você criar uma apresentação. E aí, novamente, todos estão questionando, né, professora, mas para quê? Né? Eu já tabulei, já fiz uma análise ali, né? E para que fazer uma apresentação, tá? Essa etapa é uma etapa importante, primeiramente, por quê? Tá? Então, eu explico para vocês no sentido de que o gestor que precisa dessas informações, nem sempre, né, então, é o pesquisador diretamente envolvido. Quer dizer, né, logicamente, né, então, o empresário, o gestor, ele não vai estar envolvido com a pesquisa. Então, nesse sentido, né, logicamente, então, o pesquisador, ele precisa criar um relatório, um documento, né, então, ali, criar, organizar, formatar de forma adequada, né, e também fazer uma apresentação. Para que essa apresentação? Então, para todas as partes interessadas ali dentro da empresa, né, então o pesquisador ele precisa vender
o seu produto. E por isso precisa ser, né, seguir as normas da BNT, como se fosse, por exemplo, você ali dentro de uma apresentação de um TCC. Então, seguindo ali, né, qual que é a nossa situação, problema número 4. Então, produzir a apresentação dos resultados da pesquisa feita pela Beleza Pura. Para solucionar esse problema, você deverá considerar os resultados da tabulação, né? Então, pessoal, qual será o passo, né? Então, se fossem vocês, né? Vocês como profissional, a todo momento, vocês podem ser também solicitados, não para fazer uma pesquisa, mas apresentar um determinado projeto, um determinado resultado de algum trabalho que você efetivou. Então, prestem bastante atenção, por quê? Porque, né, assim, de um modo geral, isso é um padrão, né? Então, poderá também auxiliá-los naquela apresentação que você quer fazer. Então, seguindo ali ao quadro, nós teremos ali, tá, pessoal? E aí, muitos estão, né, questionando, já reclamando. Falei, professora, esse quadro que você colocou aí, ele está muito pequeno, eu não consigo enxergar. Porém, vocês poderão consultar o material de vocês. No meu material, ele está como página 62, tá? Mas aí, eu já dei aula segunda-feira e me falaram que não é a página 62, o material de vocês. Ele está, se não me engano, na página 200 e... não me recordo, mas pesquisa ali na unidade 3, tá? E o quadro aqui é 3.3, estrutura padrão de um relatório de pesquisa de marketing, tá? Então, vocês encontrarão esse quadro e poderão acompanhar junto, até porque a letra aqui, ela está bem pequena. Então, pessoal, né, como que eu posso criar o meu relatório? O que é o relatório? Então, o relatório é aquele, né, o trabalho como um todo que vocês deverão fazer, caprichar, para imprimir e servir como documento, então, como resultado da sua pesquisa. E esse relatório, ele vai estar dividido em 3 partes. Então, primeiro, a introdução, segundo, o corpo principal e, por último, apêndice, né? Parece bem, né? Então, a estrutura daqueles trabalhos acadêmicos que vocês estão acostumados a fazer. Então, logicamente, os trabalhos da Unopar, né? Vocês fazem introdução, né? Então, corpo principal e anexo ou apêndice, né? Então, a mesma estrutura. O que vai na introdução, pessoal? Né? Então, preciso página de rosto ou capa, carta de apresentação. O que vem a ser essa carta de apresentação? Né? Então, dependendo do tipo de pesquisa, tá? E aí, conforme a formalidade, o tamanho da pesquisa, muitas empresas, né, então, fazem essa carta de apresentação ou autorização justamente para que a empresa, a consultoria, possa, então, realizar os termos de contrato, então, de pesquisa, né, então, para a realização dessa pesquisa, tá? É bastante importante, então, essa questão. Depois vem o sumário, e dentro do sumário ainda, após o sumário, posso colocar lista de tabela, lista de gráficos, lista de apêndices, lista de figuras e o sumário executivo. O que vem a ser esse sumário executivo, pessoal? Né? Então, o sumário executivo nada mais é, né, do que um breve resumo, né, falando das principais descobertas, conclusões e recomendações. É um resumo, então, dos principais acontecimentos dentro da pesquisa. Já o corpo principal, que é a parte que nos interessa, né? Então, vem as partes importantes. O que eu preciso colocar, tá? Olha só, pessoal. Definição do problema, histórico do problema, formalização do problema
e a abordagem do problema. Então, percebam vocês, né, que quando eu falo que dentro de um processo de pesquisa, o problema objetivo, ele é muito importante, né? Então, na própria estrutura do documento, do relatório que vocês vão criar, existem 3 partes que vocês terão que explicar, né, sobre o problema de pesquisa. Como que ela surgiu, né? Em qual situação? Então, logicamente, aquilo que eu falei várias vezes para vocês, né? Então, o problema objetivo, ele vai trazer as respostas, né? Então, é um problema que vai direcionar todo o processo de pesquisa, como também os resultados da minha pesquisa. Então, né? O problema ele vem em forma de pergunta, justamente porque no final eu preciso responder, e essas respostas é que vão dar suporte à tomada de decisão gerencial. Surgirão daí, né, então, as possíveis estratégias, as possíveis resolução para uma dada situação. A venda caiu, quer dizer, então estou com um problema de venda, então ali no finalzinho do relatório eu tenho as possíveis respostas para a tomada de decisão gerencial. Por isso, então, novamente, problema, objetivo sempre é importante dentro da pesquisa, ok? Voltando ali novamente ao quadro, teremos ali também falamos sobre o projeto de pesquisa, né? E dentro do projeto, né, então é a etapa número 2. Eu preciso falar tipo de projeto, necessidade de informação, ou seja, né, que tipo de informação eu preciso, fontes de dados secundários que eu utilizei, e aí na aula 1 a gente falou bastante a respeito, né, dados primários, quais são os dados primários, definição de escala, desenvolvimento de pré-teste, técnicas de amostragem e como foi o trabalho de campo, né? Percebam vocês que a gente está fazendo toda a revisão, né, então, das fases de pesquisa, né? Então, na aula 1 e na aula 2, a gente falou bastante, então, dos métodos e técnicas de pesquisa. Qual amostragem eu vou utilizar, né? Que tipo de pergunta, que tipo de escala eu vou utilizar? Será que vai ser pesquisa quantitativa, qualitativa? Tudo isso eu preciso explicar dentro do meu relatório. Agora, novamente, né, vocês estão com a cara de assustado, professora, dentro do relatório eu preciso colocar toda a metodologia detalhada? Sim. Imaginem vocês, por exemplo, é uma pesquisa eleitoral, né? Imagina se alguém desconfiar que o resultado dessa pesquisa, ela foi, como é que fala? Esqueci a palavra agora. Ela foi meio que tendenciosa, né? Essa é a palavra, né? Quer dizer, né, se foi tendenciosa, quer dizer, então, nesse sentido, a metodologia, a descrição da metodologia, ela serve justamente, então, para se defender. Olha só, pessoal, eu utilizei essa metodologia, eu apliquei dessa maneira, então, a entrevista foi realizada dessa maneira, né? Então, nessa situação, tá? Então, a empresa, ela pode justificar justamente, então, para poder falar que ela não foi tendenciosa. Então, é uma forma de justificar, né? E a pesquisa eleitoral, ela vem exatamente isso. Então, toda pesquisa eleitoral, comece a prestar atenção, né? Se vocês quiserem, né? Então, ela tem que ser registrada justamente e contendo as metodologias justamente para poder, então, justificar, então, como que foi feita a pesquisa, ok? Então, novamente ali, vamos ali ao nosso relatório. Dentro ainda do corpo principal, pessoal, né? Então, falamos já da metodologia e plano de análise. Então, aqui eu vou tentar justificar como foi feito a análise, né? Também faz parte de metodologia, mas então justificando a forma como foi analisada os dados. Os principais resultados, limitações e ressalvas e conclusão e recomendação, tá, pessoal? Então,
O resultado a gente comentou já na sessão anterior, né? Então preciso de um panorâmico geral de todos os resultados e depois aí uma contribuição falando, né? Então como pode ser direcionada o problema de pesquisa, tá? E percebam ainda, né, que existe ali uma parte de ressalva, né? Por que a ressalva ou nessas observações? Porque todo processo de pesquisa também, né, podem acontecer imprevistos, né? Falta de verba, tá, gente? Quer dizer, na teoria, tudo é bonitinho, né? A gente vê o cronograma e fala assim, vai dar tudo certo. Mas na prática, pessoal, tá? É muito mais complicado, principalmente na parte de execução. Então, nessa parte de execução, podem haver, né, então, algumas situações, problemas, como, por exemplo, eu calculei que a minha amostra vai ser 50, né? E se eu não conseguir as 50, né, como que eu vou validar a minha pesquisa? Então, eu tive que seguir o plano B. Então, nesse sentido, né, se houve ali alguns percalços, alguns problemas, eu preciso ali também colocar dentro do meu relatório, tá? Então, percebam, né, então a parte ali do corpo, né, então o resultado ele é importante, mas existem ainda várias partes que vocês precisam colocar para compor, então, o relatório. E no final ali, voltando ali ao quadro, terão ainda, tá, a parte de apêndice, tá? E o que vem ser esses apêndices? Os apêndices são os documentos em anexos, né? Os documentos de complementação, muitas vezes que comprovam uma dada situação, algum problema que houve, ou, né, alguma formalidade. Então, nesse sentido, também, né, preciso justificar ou documentar, e aí cabe aqui no final, na parte de apêndice, tá? Aqui também, né, então, muitas vezes, o empresário que vai avaliar o relatório, ele vai olhar, né, não só a metodologia, vai questionar, mas também ele pode ainda, né, questionar também quanto a, falar assim, mas qual foi o modelo de questionário utilizado? Então, justamente ali no finalzinho, na parte de apêndice, que o pesquisador, ele vai ali, coloca ali, tira uma cópia e coloca no final, né, então, para poder ter o modelo, então, para poder verificar e comparar com os resultados, ok? E aí, logicamente, criei o documento, encadernei bonitinho, chegou a grande hora, né, aonde o pesquisador ele precisa entregar, então, aos gestores. Possivelmente, para isso, né, terá aí uma reunião com os possíveis interessados e o pesquisador ele precisa fazer uma apresentação bonita, até porque, né, se for uma empresa de consultoria, né, então, nesse sentido, ele precisa vender o seu trabalho. Então, a preparação dos slides. Então, por exemplo, você que tem um trabalho, um projeto realizado e precisa impressionar, né? Quais são as partes importantes? Como que eu vou compor a minha apresentação, né? Então, nesse sentido, eu criei aí, né? Então, um pequeno slide, um pequeno modelo com as principais partes, né? Então, para vocês entenderem o que é importante apresentar, por exemplo, dentro dos resultados de uma pesquisa mercadológica. Então, seguindo ali novamente ao quadro, teremos ali que o slide, pessoal, tá? Então, novamente, vocês vão apresentar os gestores, não pode ser muito extenso, tá? Uma breve apresentação. Então, nesse sentido, aqui existem 12 slides, mas, né, 12, 15, tá? Ou dependendo, se a pesquisa ela for muito maior, então, colocar um pouquinho mais, mas em média 15 slides, tá? Então, primeiramente, né, a apresentação, nome da empresa, Beleza Pura, dos integrantes da equipe de pesquisa. Então, feita a apresentação, o slide número 2, com o índice da apresentação por
tema. Então, breve sumário, né? Então, possivelmente, aqui nesse momento, aquele relatório que eu criei, encadernei, eles vão estar ali com os gestores. Então, façam um índice, né? Então, com o sumário apresentando ali, fazendo uma breve apresentação. O slide 3, então, apresento, então, rapidamente em um único slide, né? O que é, então, o que aconteceu no formato de sumário executivo. No slide 4 e 5, então, crio a introdução, ou seja, o que é introdução, né? Então, pessoal, toda introdução, quando fala em apresentação do trabalho ou, né, um trabalho acadêmico, muitas vezes vocês estão ali a todo momento fazendo um trabalho acadêmico e preciso fazer uma introdução. O que vem a ser a introdução? Introdução é uma breve apresentação do seu trabalho. Contextualiza, né, qual foi o objetivo e quais foram os possíveis resultados. Então, né, é uma introdução ou uma breve apresentação do seu trabalho. Então, seguinte a introdução, novamente voltando ao quadro, apresente também a metodologia. Então, já expliquei para vocês, né? A metodologia ela é muito importante, até porque, né, então, para validar ou para dar confiança ao seu trabalho. Qual foi a metodologia, né? Então, que tipo de pesquisa foi utilizada? Então, você como gestor, tá? Você precisa ter um conhecimento mínimo a respeito da metodologia, por isso que a gente fala bastante da metodologia de pesquisa, justamente para poder questionar. Por quê? Porque vocês vão receber as informações prontas, né? Então, nesse sentido, para verificar, para conferir, então, os resultados, eu preciso também, muitas vezes, questionar a metodologia de pesquisa. Slide 7, cronograma e orçamento. O slide 8 e 9, então, a parte mais interessante. Resultados da pesquisa, trazer dados da tabela em formato de gráfico. Lembrem vocês, né, acabei de falar para vocês, a maioria das pesquisas, né, então mercadológica ainda, elas são quantitativas. E quando eu apresento em gráfico ou tabela, ela fica muito mais fácil para você verificar. Quando você verifica em um jornal, revista, né, dados, resultados de uma pesquisa, então percebam vocês que sempre tem um gráfico, né, ilustrativo, uma tabela ilustrativa, justamente, né, então, por quê? Porque fica muito mais fácil, então, perceber, então, a proporção dos resultados de cada item, ok? Então, novamente, voltando ali ao quadro, o slide 10, eu coloco as análises, ou seja, né, então, principal, né, análise geral e também ainda as recomendações. E aqui está o momento de você vender, né, então, o produto final, que é a pesquisa mercadológica. Qual foi a análise feita, né? Então, quais são as recomendações sobre o problema de pesquisa, tá? Por último, instrumento de pesquisa utilizado. Então, quais foram os principais instrumentos de pesquisa utilizada, né? Então, precisa ter todo esse contexto, né? Então, para finalizar, então, a sua apresentação, ok? Então, pessoal, percebam, né? E a gente já está na terceira aula de pesquisa mercadológica, e aí, dentro da questão prática e principalmente a parte metodológica, a gente já percorreu todas as etapas, né? Desde a formulação do problema, métodos e técnicas, a gente bateu bastante, principalmente na segunda e terceira aula, e agora a gente já, né, então, com a realização do todo, principalmente da parte da execução e análise dos dados. Então, nesse momento agora, tá, já na próxima aula a gente vai trabalhar com 4 modelos de pesquisas principais, né, então já muito mais prático, hoje já é prático, mas
na próxima aula muito mais prático, ok? Espero que vocês estejam, né, ou tenham entendido bem, né? Qualquer coisa, fico à disposição ainda durante a aula atividade, ok? E já finalizando, então, e guardo um momento agora para um momento de interação. Vamos ao momento, então? Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Pessoal, antes de entrar, então, né, no momento aí da interação, eu sempre coloco, né, então, uma última situação que chama Provocando Novas Situações. Então, indo ali ao quadro, dessa vez eu coloquei ali, tá? No nosso material ele não tem tanta ênfase, tá? Mas eu acho importante vocês saberem que as principais formas de levantamento de dados, né? Então ela pode ser realizada através das principais quatro tipos, que é o pessoal, então é a entrevista, né? Então frente a frente, o pesquisador com o participante, então a gente pode falar que é face a face, tá? Pode ter o telefônico, aonde então é o famoso telemarketing, a pessoa conduz a pesquisa através do telefone. Existe o postal. O que é o postal, né? Muitos podem até questionar, falar assim, professora, será que existe ainda o postal? Né? Então, através do correio, então existem aí algumas revistas ou alguns segmentos específicos que, né, então, tem ali uma carta com resposta, aonde a pessoa responde, né, e pode enviar através do correio. E hoje, bastante utilizada é a virtual, né? Então, o virtual ele funciona através da internet ou envio direcionado através do e-mail. E comentando aí rapidamente, né, então, dessas quatro formas de levantar informação, né? Aí eu pergunto para vocês, qual que é mais vantajosa? Logicamente, vai depender do objetivo de pesquisa, depende do público-alvo que eu vou, né, então, pesquisar. E aí, por exemplo, nessa situação de quem eu vou pesquisar, né? Vale a pena eu levantar informação através da internet, tá? E aí eu questiono, quem que é o meu público-alvo? Será que as pessoas que acessam a internet está relacionada com a pessoa que eu vou pesquisar? As pessoas de classe econômica menos favorável, será que eles têm acesso à tecnologia? Então, nesse sentido, novamente, né? Então, tomar precauções para saber, né? Será que a internet ela é o meio mais adequado para levantar as informações? Aonde eu posso levantar? Será que é no centro da cidade? Será que é dentro de uma universidade ou no centro, né? Então, tudo isso eu preciso questionar, tá? A entrevista pessoal, ainda bastante utilizada, porém, preciso ressaltar para vocês que ainda é o método mais caro. Isso porque eu preciso contratar algumas pessoas, né? E se não forem bem treinadas, como eu já falei anteriormente, então pode ocorrer vários erros, ok? Então, agora sim, né? Expliquei para vocês, eu coloco aí um momento de interação e o nosso diálogo. Então, só aguardo um pouquinho, né? Então, para poder responder ao questionamento de vocês. Então, vamos ao quadro.
Então, pessoal, voltando aí ao nosso momento de interação, temos aí algumas perguntas. Fale um pouco mais sobre a tabulação. Alunos em dúvida quanto a perguntas qualitativas e quantitativas dentro da tabulação. Pessoal, então, quando eu falo tabulação, né, então, na maioria dos casos ali que eu coloquei, principalmente quando existem as hipóteses, e aí coloquei lá a laranja, exemplo do laranja, abacaxi e tal, então, refere-se à tabulação de pesquisa quantitativa, tá? Toda vez ali, perguntas estruturadas, saibam que são pesquisas quantitativas. Então, a tabulação dessas pesquisas quantitativas, elas vão depender da estrutura da pergunta, né? E aí, a aula passada, a gente trabalhou com várias escalas, quer dizer, como que é a escala? A escala de múltipla resposta, então, tabulação de múltipla resposta. Então, nesse sentido, tá? Então, percebam que o tipo da escala utilizada vai determinar o tipo da tabulação. A parte da pesquisa qualitativa, então, eu falei para vocês, a resposta ela é muito mais livre. Então, eu preciso captar, conforme o objetivo de pesquisa, algumas categorias, né? E aí vai depender novamente do objetivo, tá? Uma pesquisa de observação, por exemplo, né? Qual que é o objetivo de observar, por exemplo, uma dada situação? Então, eu crio essas categorias ou características importantes, o que me chama a atenção, né? E faço uma anotação, mas é aquilo que eu falei, pesquisa qualitativa, para fazer a tabulação, eu preciso de pessoas já mais específicas que entendam principalmente o comportamento humano, principalmente os psicólogos, os sociólogos, nesse sentido, ok? Vamos ali uma outra pergunta. A utilização somente da chamada pesquisa secundária, que é a consulta a informação de grandes institutos de pesquisa, pode ser um erro? Nesse sentido, eu não consigo falar se é um erro ou não, tá? Eu acredito que vocês estejam falando de dados secundários. Vai depender muito, né? Quer dizer, qual que é o meu objetivo de pesquisa, tá? Se a pesquisa já realizada por um grande instituto, ele vai me auxiliar e vai responder a várias das perguntas, né? Por que não utilizar esses dados? Então, é nesse sentido isso que eu preciso considerar. Uma outra pergunta, existe um tipo de pesquisa ideal? Opa! Como escolher que tipo de pesquisa utilizar na empresa? Olha, quem me mandou essa pergunta, eu preciso assistir a aula 1, onde eu falo dos objetivos, né, das principais etapas de uma pesquisa. O que é pesquisa ideal, né? O que seria pesquisa ideal? Ele é muito genérico ainda. Agora, que tipo de pesquisa utilizar vai depender muito do problema, né, do problema de pesquisa. É isso que vai definir qual a pesquisa, método, enfim, tudo isso, ok? Uma outra pergunta, o pesquisador deve ultrapassar a mera descrição dos resultados obtidos, acrescentando algo novo que se conhece sobre o assunto. Acrescentando algo novo, eu não entendi o que seria o algo novo, tá? Mas aí, pessoal, né? Então, não sei se eu vou estar respondendo, né, a dúvida de vocês, tá? Mas, segui toda a metodologia, correto? Fiz ali todos os procedimentos com a metodologia e vou ter os resultados, né? Então, análise sempre em cima daquilo que eu obtive dentro da minha pesquisa, correto? Então, eu não posso acrescentar, né? Então, enfim, né? Por exemplo, dentro da análise dos meus dados, né? Então, sempre baseado em cima dos resultados da minha pesquisa. Outra dúvida, professora, a tabulação pode ser feita à mão, mecânica ou eletronicamente? Correto, né? Então, existem as tecnologias hoje, tá? Mas nada impede, né? De repente, assim, eu não tenho recursos, né? Então, como que as pessoas faziam as pesquisas antes
de ter as tecnologias que existem hoje. Fazia à mão, quer dizer, fazia ali, próprio questionário, aplicava e na hora da tabulação, né, anotava ali quantas respostas, quantas frequências. Logicamente, quando a gente fala, por exemplo, dos erros de pesquisa, tá? Nesse sentido, o uso da não tecnologia pode favorecer a mais possibilidades de erros, tá? Então, nesse sentido, pode ser sim feito à mão, mas com muito cuidado, pode ser feito também de forma eletrônica, mas o eletrônico também, se você não tomar cuidado na hora de apertar o dedinho lá, também pode acontecer os erros. O aluno Elias pede uma melhor explicação sobre variável moderada da análise de pesquisa. Variável moderada é parte de... variável moderada é a parte estatística, tá, pessoal? Então, nesse sentido, tá, eu não tenho aí uma resposta quanto a essa pergunta, ok? Então, pessoal, tá, já encerrando, tá, mas se vocês tiverem alguma outra dúvida, eu fico à disposição de vocês durante a aula atividade, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, fique à vontade e a gente já encerra, então, com o vídeo de encerramento. Um grande abraço a todos. O primeiro passo do projeto de pesquisa mercadológica é estabelecer, na forma de uma pergunta clara, o problema que se pretende solucionar. Em seguida, definem-se os objetivos da pesquisa, tanto o geral quanto os específicos. O objetivo geral é o que a pesquisa pretende, e os objetivos específicos são os desdobramentos do geral. Um ponto-chave na pesquisa é a contratação dos profissionais para executá-la. Para facilitar a previsão da mão de obra, é recomendada a elaboração de um organograma. Além disso, utilizamos um orçamento para prever os custos da pesquisa e um cronograma para saber quanto tempo será gasto em cada etapa. Uma dessas etapas é a tabulação. Tabular significa padronizar e codificar as respostas da pesquisa em forma de tabela, para facilitar a interpretação dos dados. A forma da tabela vai depender do tipo de pergunta e das possibilidades de resposta que ela oferece. Quando a pergunta tem apenas uma variável, podemos usar a tabulação simples, a de respostas múltiplas ou a de escalas de diferenciais. Se a questão traz duas ou mais variáveis, utilizamos a tabulação cruzada. Ao relacionar os dados da tabulação com os objetivos da pesquisa, obtemos informações. Elas são interpretadas e comparadas a pesquisas anteriores e a fontes externas à empresa, produzindo conhecimento. A partir desses resultados, o pesquisador redige a análise geral, que é o texto da pesquisa finalizado. Ele contém um resumo dos resultados do estudo e uma lista de recomendações para a empresa que encomendou a pesquisa. Por fim, a apresentação é tão importante quanto a elaboração e a execução do projeto. A primeira apresentação que o profissional vai preparar é sobre o projeto de pesquisa. Em seguida, ele irá apresentar a proposta do estudo às pessoas que decidem sobre a sua aprovação e financiamento. Depois dessas duas apresentações preliminares, o profissional parte para a apresentação dos resultados da pesquisa em si. Essa apresentação deve ser criativa, focada na fala do apresentador e visual. Por enquanto é tudo. Como o assunto não se esgotou, a dica é continuar pesquisando e mantendo-se sempre informado. Até a próxima!